Graças a paz. Acompanhe comigo a leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo 40. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradan, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz, tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, ele e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Macatita, eles e os homens e seus homens todos. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá. E Gedalias a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: Sabe tu que Balins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo o Judá que se tem congregado a ti fosse disperso, e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, pois isso que falas contra Ismael é falso. Queridos, não é intenção nossa aqui nesse momento expor todo o capítulo 40 de Jeremias, mas apenas trazer um ponto que tem nesse texto, bem no início do texto. Antes, vamos olhar aqui o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem está inserido no capítulo anterior, capítulo 39, onde o
da Babilônia, Nabucodonosor, vem, avança sobre a cidade e arrasa toda a cidade, levando parte do povo cativo, deixando um resto de povo em Jerusalém. E nessa investida, o rei da Babilônia e seus exércitos ali, então matam os príncipes de Judá, matam muitos a fio de espada e levam outros ali cativos para a Babilônia. E o que nós temos aí de problema nesse texto, que o texto mostra de problemas, é algo que o profeta Jeremias vem, inclusive, desde o seu início do livro ali, ele vem denunciando, ele vem trazendo o problema. Ali no capítulo 1, no verso 15, está escrito assim: pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono às entradas das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras de suas próprias mãos. Então esse é o problema, uma vida de pecado. Judá estava vivendo uma vida de pecado, adorando a deuses falsos, deuses estranhos, deuses dos outros povos que estavam ao seu redor, estavam abandonando o único e verdadeiro Deus, quem os colocou naquela cidade, quem deu aquela terra a eles, e abandonou esse Deus. E esse é o problema que o texto traz aqui. Está aqui no versículo 2, no final do versículo 2. Porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, tudo isso vos sucedeu. Então esse é o problema, a vida de pecado. E dessa vida de pecado de Judá, o que resultou, a consequência, é o que está escrito aqui no capítulo 40 de Jeremias, no versículo 2. O próprio ímpio, o chefe da guarda, fala para o profeta Jeremias. Tomou o chefe da guarda, Jeremias, e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e o fez como tinha dito. O profeta Isaías vinha profetizando, vinha dizendo ao povo: arrependam-se, porque eu vou colocar, se não se arrependerem, um povo que vai destruir a cidade. Então o povo não se arrependeu e veio aquilo que o Senhor havia prometido, havia dito, né? Porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Então essa condição, essa disciplina, esse mal que veio sobre o povo de Judá, onde Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, isso foi o próprio Senhor quem trouxe. O texto é claro, ele diz isso. Foi o Senhor quem trouxe para a disciplina do povo de Israel, para que Judá, na verdade, se arrependesse, olhasse para a sua condição de pecado, que aquele Deus que havia colocado eles lá era um Deus santo. Não aceita essa vida que eles viviam, adorando outros deuses. Ele é um Deus zeloso. Ou adora-se ao Senhor ou a outros deuses. O Senhor não aceita essa mescla. Então veio essa disciplina. E por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos vivendo um contexto muito parecido. Porque a consequência foi que o povo de Israel ali, aliás, o povo de Judá perdeu o templo. O Senhor Deus tirou o templo deles. O rei da Babilônia destruiu o templo e levou cativo o povo. Mesmo aquele povo que ainda permaneceu ali em Jerusalém, ele ficou sem ter a adoração, porque o templo foi destruído. Aqueles que foram levados, obviamente, também perderam, porque o templo foi destruído e eles estavam fora do local de adoração, que era Jerusalém, que era o templo. Então ali a disciplina foi essa: o Senhor retirou o templo, a oportunidade de adoração, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, perceber a sua condição. E nós estamos vivendo um contexto muito semelhante nessa situação em que nos encontramos hoje. Nós estamos impedidos de adorar o Senhor como povo reunido no templo. Muitas igrejas estão fechadas, porque não podem reunir-se por causa da situação que nós vivemos, da situação da pandemia. Então isso é uma disciplina, muitos concordam com isso. O Senhor tem disciplinado o seu povo. E a razão é porque nós temos visto a igreja do Senhor a exemplo de Judá naquela época. Nós temos visto um número crescente de igrejas evangélicas, uma moda agora, na verdade, você dizer que é evangélico, mas a gente olha para a sociedade e não vê uma transformação na sociedade.
Na verdade, a gente vê a sociedade cada vez mais ímpia, cada vez mais se afundando no pecado. Então, como é que pode? Se o número de igrejas evangélicas está aumentando, por que a sociedade continua ímpia? É porque talvez não, o número de evangélicos está aumentando, mas são apenas evangélicos por dizer. São evangélicos fervorosos da porta da igreja para dentro. Ah, eu sou do grupo de louvor tal, eu sou obreiro tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Querem fazer orações e tudo mais dentro da igreja. Mas quando saem da igreja, da porta para fora, são pessoas que agem como os demais do mundo. É exatamente como Judá, adorando a deuses estranhos como em redor daqueles povos que estavam ao seu redor. Da mesma forma, o povo do Senhor hoje tem sido da mesma forma, fazendo e agindo com aqueles do mundo. A gente vê crente casando com descrente, a gente tem visto evangélicos ali namorando como as pessoas do mundo namoram, um namoro depravado, um namoro cheio de permissões. Querem fazer negócio como as pessoas do mundo fazem negócio, querendo arranjar um jeitinho aqui e ali para obter vantagens ilícitas. O Senhor Deus, ele chama um povo para ser separado, santificado. Israel e Judá deveriam ser um povo diferenciado, separado, que andasse segundo os seus preceitos, mas foi um povo rebelde, por causa disso recebeu disciplina. E é exatamente o contexto que nós estamos vivendo, um contexto de disciplina. Então, nessa passagem do profeta Jeremias, capítulo 40, a gente vê o problema, a vida de pecado, e a gente vê a consequência, a disciplina do Senhor. E a gente pode muito bem aplicar isso para nossos dias. O Senhor tem nos disciplinado, tirou o nosso culto presencial. Então, para o povo de Israel como um todo, desde o Antigo e o Novo Testamento, a solução desse problema vem do próprio Senhor. É o Senhor Deus quem dá a restauração, vem dele a restauração. Por isso nós precisamos nos colocar diante dele, porque é dele, é nele que nós temos que confiar e buscar. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 e 27, diz que o Senhor Deus, ele vai tirar o coração de pedra, um coração duro, que não é capaz de obedecer, é obstinado, e vai nos colocar um coração de carne, um coração habilitado à obediência. E também é dito lá que ele vai nos colocar o seu espírito dentro de nós e vai fazer com que nós andemos nos seus caminhos. Então a restauração, ela vem do Senhor. O Senhor Deus é quem restaura. E essa obra de restauração, ela acontece pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. A palavra do Evangelho, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e nele também cremos, somos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, no nosso coração, e ele vai nos transformando, nos moldando, dando capacidade ao nosso coração a viver uma vida de fé em Cristo Jesus. Porque Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para que nós, que cremos nele, que recebemos a fé nele, pudéssemos viver uma vida diferente do povo aí fora, dos ímpios, não uma vida como os ímpios. O Senhor nos salvou do pecado, não para o pecado. Então esse Espírito Santo que passa a habitar em nós depois que nós cremos na obra de Cristo, que ele nos salvou, que nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador e também como Senhor da nossa vida, é esse Espírito quem nos transforma, é o Senhor quem nos restaura. Ele realiza em nós, pelo seu Espírito Santo, tanto o querer como o realizar, para que nós sejamos diferentes do mundo, das pessoas, dos ímpios que estão aí dessa sociedade, sejamos sal e luz nessa sociedade. Então aqueles que não creem no Senhor, eles olhando para o procedimento do povo do Senhor, um procedimento santo, possam então se perguntar, se admirar, por que fulano não faz o que eu faço, porque ele não gosta das coisas que eu gosto. E aí a gente então tem a oportunidade de poder dizer, eu não faço essas coisas, porque eu tenho alguém que é meu dono, que salvou a minha vida quando morreu naquela cruz para me salvar dos pecados, e eu o amo por isso, e por causa disso eu vivo uma vida de santidade, por amor e obediência àquele que me salvou, entregando a sua vida naquela cruz
para me livrar da culpa dos meus pecados. A minha culpa caiu sobre Jesus na cruz, para que eu fosse liberto do pecado. Então eu preciso agora pegar esta obra de salvação que o Senhor nos deu e, como diz o apóstolo Paulo, desenvolvê-la, vivendo a vida de santidade, para que até os ímpios possam observar e dar glórias ao Senhor Deus. E isso é uma das formas de pregar o Evangelho, vida de santidade. A minha oração é que o Senhor Deus possa abençoar essa mensagem e de encontro aos nossos corações, para que, olhando para o nosso procedimento e confrontando esse procedimento com as Escrituras, possamos cada vez mais viver uma vida de santidade, nos parecendo com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe aqueles que ouvirem essa mensagem. Amém.